Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje, terça-feira, 19 de julho de 2022. Hoje nós estamos aqui estreando, né, nosso segundo dia de live, né, falando de sonhos, falando de identidade, falando de propósito. E nós começamos essa semana, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6 horas da manhã. Estaremos aí pelo longo período, nesse horário, trazendo muito conteúdo, muita informação para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E vamos aqui trazer muita coisa para compartilhar com você, para o seu crescimento, você que está em todo mundo, né? De fala da língua portuguesa, você é meu convidado, aos amigos, aos parentes e todos os que se interessarem pelo conteúdo que nós estaremos trazendo aqui todos os dias, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos agora para o teste, vamos lá testar aqui o som e o áudio, ver direitinho como é que está aqui. Eu só quero verificar direitinho aqui. Você que está em todo mundo, fala da língua portuguesa, você é meu... Tá ótimo, estou entendendo muito bem. E nós temos apenas 28, 29 minutinhos para nós passarmos um assunto aqui muito importante. Vamos lá então. Hoje, gente, o nosso tema nós estamos falando aqui de um assunto que é muito relevante, muito importante, que faz parte da vida de todas as pessoas, que são os sonhos. Eu estou falando de sonhos, tem um tempo que esse assunto tem assim, tocado o meu coração e eu resolvi escrever. Em um dos dias eu vou trazer aqui, eu vou tirar um dia para falar só sobre chaves de sabedoria sobre os sonhos, né? E hoje eu vou falar apenas de um ponto, de uma chave de sabedoria que tem a ver com os sonhos. Eu também sou um sonhador e eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, né? Se você achar interessante, relevante, que realmente tem alguma fundamentação e que tem algo que possa mudar a vida das pessoas, que essa é a nossa intenção. Eu não sei que dia e hora você está assistindo esse vídeo, mas compartilhe com o máximo de pessoas e dê o seu like, né, para que o algoritmo possa entender que é relevante, que é importante esse conteúdo, ele possa subir para que o máximo de pessoas possam assistir e possam compartilhar também, tá bom? Vamos lá, eu vou escrever aqui no nosso Flipchart o tema, né, o nosso tema que nós estamos tratando nessas. São 5 aulas, né? Ontem eu fui a primeira, hoje é a segunda, né? E eu vou colocar aqui o tema para você já saber. O tema é os sonhos são possíveis. Os sonhos são possíveis, né? Por que eu resolvi abordar esse tema? Por quê? Porque, na verdade, o que mais se vê hoje no mundo é pessoas que já não sonham mais, né? Outras já enterraram os seus sonhos. Eu aprendi algo com a vida e vou compartilhar contigo, que é o seguinte: a pessoa, o ser humano, quanto mais novo, mais ele tem sonhos, quanto mais idade, menos sonhos. E o motivo disso é porque com o passar dos anos e vem a idade, vem as dificuldades, as lutas, as guerras, as frustrações, a tendência é as pessoas irem desacreditando e deixando os seus sonhos de lado pelas circunstâncias, pelos ventos contrários, pelas dificuldades próprias da vida. Mas geralmente quando a pessoa é bem jovem, né, a partir dos seus 7, 8 anos, eles geralmente sonham bastante, né? É só perguntar por uma criança. Você, se quiser fazer um teste, é só perguntar por uma criança. Geralmente elas têm a mentalidade muito aguçada, muito fértil, e elas sonham. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 11 anos e uma bebê de 5 meses.
E o meu filho é cheio de sonhos, cheio de esperança, e eu tenho um papel fundamental nesse processo. Inclusive você que é pai, que tem criança, pré-adolescente, adolescente, jovem em casa, e esses camaradas aí são sonhadores, nós precisamos aprender como administrar e como investir, trabalhar, fomentar, porque no meio da maioria desses sonhos que eles têm existe um propósito, tá beleza? E geralmente são os pais são os primeiros, né, nesse processo de construção da vida de uma criança, de um pré-adolescente, adolescente, de um jovem, são os primeiros a frustrar isso com palavras, né? Então eu vou tirar um tempo para falar disso aqui um pouco mais, mas você que é pai, você precisa aprender como investir, como trabalhar, como fomentar e como fortalecer os sonhos dos seus filhos, porque eles têm um propósito. Então, dentro desse tema aqui, que os sonhos são possíveis, eu vou falar apenas um princípio, vou falar apenas de uma chave importantíssima que eu vou escrever no final aqui, tá bom? Primeiro eu vou colocar os motivos, e essa chave qual é? A chave é a seguinte: os sonhos revelam um propósito, tá bom? Escreve isso no seu coração. Inclusive, a maioria das vezes eu vou usar o flip chart, outras vezes eu não vou utilizar, né? E quando for aula mesmo, eu te aconselho a comprar um caderninho e anotar, porque tem muita coisa importante, tá bom? Então anota isso daí. Os sonhos revelam um propósito. A maioria dos sonhos revelam um propósito, independente de que sonho seja. Eles revelam um propósito antes, primeiramente de Deus, segundo um propósito da humanidade, porque cada pessoa é uma pequena peça que foi colocada nesse mundo para cumprir uma missão, para fazer algo específico, né? Então a pessoa que sonha em cavar um poço, ela tem um propósito. Esse sonho de cavar um poço, existe um propósito maior por detrás disso. Ou seja, qual o propósito? Principalmente em lugares com escassez de água, como é o caso em algumas partes do nosso país aqui, do Nordeste. Eu moro no Amazonas, né? Nós não temos dificuldade aqui com a água, nós temos vários, na nossa cidade, nossa região é banhada por vários rios, temos o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, e eu passaria muito tempo aqui falando de rios, né? Mas em algumas regiões, como é o caso do Nordeste, existem regiões assim bem carentes. Então, a pessoa que tem um sonho de cavar um poço, esse sonho ele vai atender realmente uma demanda de necessidade muito grande. Então, os sonhos eles revelam um propósito. Qual o propósito de alguém que sonha em cavar um poço? Saciar a sede de pessoas. Vamos aqui exemplificar falando de outro sonho, uma pessoa que sonha em ser médica. Qual o propósito de alguém se tornar um médico? Salvar vidas. Qual o propósito de alguém inventar o aparelho celular? Facilitar a comunicação. Qual o propósito de alguém inventar a energia ou um sistema de iluminação, uma lâmpada? Trazer luz, trazer iluminação. Então, observe que cada sonho revela um propósito. Primeiramente de Deus, segundo da humanidade e terceiro você. Lembrando que os sonhos eles beneficiam três partes. Os sonhos eles atendem um desejo de Deus, os sonhos atendem um desejo da humanidade e os sonhos atendem um desejo íntimo particular de cada sonhador. Outro ponto importante para você entender aqui. Quando os seus sonhos ficam claros, né? Não é o propósito hoje, mas acho que na quarta-feira eu estarei falando do tipo de sonhos, tá bom? O que é sonho, como eles se manifestam, o que é pensamento, o que é sentimento, o que é imaginação, o que são sonhos como frutos de alguém que dormiu preocupado, pensando em algo, ou que comeu demais, o que é sonhar acordado, o que são sonhos de Deus, o que são sonhos humanos. Eu vou falar um pouco disso, amanhã é meu compromisso com você. Mas agora eu vou atentar nesse ponto aqui, que é muito importante, para falar desses três beneficiados. Primeiro, Deus, que tem um propósito. Segundo, a humanidade. E terceiro, você. Tá bom? E aí, explicando algo que é importante, que quando você
tem os seus sonhos assim, quando você tem a consciência e fica muito claro aquilo que você realmente deseja e que você quer realizar e que você quer fazer, e que você dorme e acorda pensando nisso, toda a suficiência, todo o recurso, tudo aquilo que você precisa na vida, ele está no processo, ele virar todo o recurso, toda a suficiência, todo o dinheiro, ele será uma consequência do viver esse sonho. Tá pegando isso aqui? Eu te aconselho a anotar isso, porque esse ponto aqui é muito importante. Ou seja, o recurso que você precisa para você viver, ele depende da dedicação. Primeiro da consciência, né, do sonho que você tem que fazer. Depois que você tem consciência, estabelecer um plano de ação para realizar esse sonho, para viver, para executar. E é no processo que vem todo o recurso. Nós vimos recentemente aquele sul-africano que hoje vive nos Estados Unidos, que é o Elon Musk, hoje o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, dono de algumas empresas como a SpaceX, como a Tesla, como SolarCity. E esse jovem senhor, ele é um sonhador, nós conhecemos a história. Se você não conhece, vai lá no YouTube, pesquisa lá quem é o Elon Musk, que é um visionário, e um dos sonhos deles é povoar Marte. Outro sonho é tornar acessível a viagem ao espaço, barato. E ele, se você for ver a história, ele, quando estava no processo de testes da SpaceX, que é a empresa de foguetes, né, aeroespacial, ele tinha o recurso que ele tinha, ele era, apesar de aparentemente ser muito, ele tinha mais de 60 milhões para investir nessa empresa. E, talvez eu erre aqui o número, me perdoe se eu errar o número aqui, mas ele tinha um pouco mais do que isso aí. E ele fez 3 testes. E os testes, a intenção dele, nos primeiros testes, era fazer com que o foguete subisse, assim, né, decolasse pela explosão, né, e depois da viagem ele pousasse de ré, né. Ninguém até então tinha conseguido esse feito, nem mesmo a NASA, que é a Agência Espacial Americana, conseguiu realizar esse feito. E o Elon Musk fez 3 testes e todos os 3 testes deu errado. E ele conta, a história diz que ele só tinha recurso para um último teste, né? Ele estava correndo risco de quebrar, de ter muita dificuldade aí com as empresas dele, né? E ele apostou tudo, investiu todo o recurso que ele tinha, e no último teste, realmente o foguete ele subiu, né, decolou, né, e depois ele pousou assim, e apesar do sucesso da decolagem, do pouso, ele ainda estava frágil, o recurso estava pouco ainda. E o que aconteceu, gente? A Agência Espacial Americana entrou para financiar o projeto. Ou seja, por quê? Porque aquilo que a Agência Espacial Americana nunca conseguiu, ele conseguiu. E aí, alguém que estava prestes a falir, depois desse feito, depois dessa 4ª tentativa e desse sucesso do foguete decolar e pousar de ré, vou dizer assim, de ré, né, as empresas, inclusive a NASA, entrou para patrocinar, para fazer uma parceria, e aí foi investido alguns bilhões de dólares nesse projeto, entendeu? Ou seja, então, o recurso, ele vem no processo. Tudo aquilo que nós precisamos, quando você começa a viver os seus sonhos intensamente, né, o recurso ele vem, o recurso aparece. Tá pegando isso aqui, gente? Esse assunto é relevante, é importante para você, né? Faça seu comentário aí. Eu estou apenas começando ainda, eu estou aqui sozinho no estúdio, né, aqui na minha sala, aqui na escola. E eu resolvi começar realmente, porque a palavrinha começar significa princípio da existência. Começar significa princípio da existência. E eu estou aqui trazendo a existência
mais um sonho de muitos sonhos que eu tive, que eu tenho, e que muitos já se realizaram, e esse é mais um. Qual é esse sonho, Jonas? Esse sonho é compartilhar informação, possibilitar acesso, trazer conhecimento, trazer sabedoria, para contribuir com a humanidade para que o máximo de pessoas possam sair do estado de miséria, de escassez, de paralisação, da zona de conforto. Hoje, por exemplo, aqui em Manaus são 15 para as 6 da manhã, eu já estou desde as 4 acordado, fazendo a minha parte, né, para que eu possa realmente contribuir e viver os meus sonhos. Tá bom? Então vem comigo, tá bom, gente? Então vamos ver aqui os motivos e o porquê que os sonhos revelam um propósito, tá bom? E aí você vai entender comigo aqui nesta hora. Então, eu vou pontuar para que você possa entender, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar aqui um ponto importante para você saber em relação aos sonhos. Para fixar, não deixe o sonho morrer. Não deixe o sonho morrer. Aí você vai entender o porquê. Vou colocar aqui o primeiro, né? Segundo ponto importante aqui, que você precisa fazer para você entender que os sonhos revelam realmente um propósito. Então, isso aqui é para você realmente, depois dessa live aqui, tomar uma decisão e agir, tá bom? E aí eu estou listando isso aqui para que você possa entender. Outro ponto importante, não deixe o sonho morrer, desenterre os seus sonhos. Desenterrem. Desenterre o sonho. Tá? E o terceiro motivo, porque vale a pena viver os sonhos e porque os sonhos revelam um propósito, eu estou simplificando aqui, é que pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo por falta da realização, da concretização, da manifestação do seu sonho. Estão entendendo? Então, por que os sonhos são importantes? Porque os sonhos, eles revelam um propósito, e quando eu não vivo, quando eu enterro e quando eu não pago o preço, eu vou falar disso aqui que é importante, porque os sonhos, eles não são autorrealizáveis, os sonhos, eles não se cumprem automaticamente. Eu queria poder dizer nessa manhã aqui, os sonhos, eles se cumprem automaticamente. Não é verdade. Os sonhos, ele é uma visão antecipada do futuro, revelam um propósito, revelam algo maravilhoso, porém, existe um processo. Nós temos que pagar um preço. Depois que você tem consciência do sonho que você tem e tem a consciência de que realmente ele é um propósito de vida, você tem que criar um plano de ação, você precisa se organizar e ter disposição de pagar um preço para realmente o sonho se realizar. Estão comigo aí? Então, os sonhos revelam um propósito porque ele vai atender pessoas. Então eu coloquei aqui, não deixe o sonho morrer, desenterre o sonho. Pessoas estão morrendo pela ausência, pela negligência, porque você enterrou, porque você não tem disposição, porque talvez você não entende. E essa live é para isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está aqui. Então você pode deixar o seu comentário aqui no Instagram. Esse vídeo também estará daqui a pouco no YouTube. Como eu estou começando assim bem cedo, eu estou ainda compartilhando para que o máximo de pessoas possam participar.
Então vem comigo nessa jornada. Agora nós iremos para a última parte, né? Que eu tenho aqui 10 minutinhos para falar a respeito de tipos de sonhos, né? E eu vou listar apenas aqui alguns sonhos que talvez seja o seu sonho e que eu coloquei aqui um dos motivos porque você não pode deixar o seu sonho morrer, porque pessoas estão morrendo. Anota essa expressão que ela é muito forte, tá bom? Isso aqui é uma chave de sabedoria que desata a vida. Quando os sonhos morrem, pessoas morrem junto, né? Quando uma pessoa que tem um sonho de ser médico e ela negligencia e ela enterra o sonho e ela não realiza o sonho, pessoas morrem. Quando uma pessoa que tem um sonho de criar uma lâmpada morre, quando o sonho dessa pessoa morre, as pessoas ficam no escuro. Quando o sonho de alguém que sonha em ser um grande fazendeiro, um grande produtor, quando o sonho de uma pessoa assim morre, pessoas também morrem, porque o alimento que essa pessoa produziria atenderia à fome. E aí a lista ela é extensa. Então eu vou listar agora alguns tipos de sonhos para que você possa então entender e a sua mente possa clarear. E ao sair, ao findar essa live aqui, você possa então pensar, desenterrar, imaginar, focar no seu sonho, porque eles têm um propósito. Agora vamos lá, eu vou descrever aqui alguns tipos de sonhos, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas sonham e não é errado, tá, gente? Quando eu for falar na próxima live sobre sonhos, tipo de sonhos, eu vou falar de alguns sentimentos e desejos que parecem sonhos que vêm de Deus e tal, e não são, tá bom? Existem sonhos positivos e sonhos destrutivos, sonhos negativos. E eu vou falar disso aqui também, não é o propósito hoje, para que você possa entender. E vai ficar assim muito claro o que é sonho e quais os sonhos positivos, construtivos, que atendem o anseio de Deus, que beneficiam a humanidade e beneficiam também o sonhador, no caso eu e você. Tá bom? Vamos lá! Então, existem pessoas que têm sonho de ser inventor, de serem... eu vou colocar primeiro aqui empresário, tá bom? Empresário. Existem pessoas que sonham se tornarem um grande empresário. Existe um propósito para isso? Existe sim. Outro, alguns sonham em serem inventores. Já ia errando de novo. Outros sonham em ser piloto. Piloto de avião e tal. Outros sonham em ser mãe. Jonas, ser mãe entra na lista de sonhos? Sim. Sim, porque todo mundo vem ao mundo por intermédio de um útero, por intermédio da relação de um homem e de uma mulher. Né? Apenas o primeiro homem, que no caso foi o Adão e Eva, não nasceram de parto natural como nós conhecemos, mas todos os homens, todos os grandes, os médios e os pequenos, os grandes homens da humanidade nasceram a partir do desejo do coração de uma mulher e de um homem de gerarem um filho. Tá bom? Então, ser pai, ser mãe, gerar filhos, está na lista de sonhos? Lógico que está. Inclusive, do nosso Salvador Jesus Cristo, ele nasceu da Maria, né? E gerar filho homem é um dos maiores sonhos do judeu. Depois você pode dar uma pesquisadinha ali. Então entra na lista de sonhos também. Tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns tipos de sonhos. Existem inúmeros tipos de sonhos. Tá bom? Existem sonhos que vão parecer esquisitos. Né? Existem pessoas que o seu sonho é dançar. Tem importância isso aí? Sim, tem importância. Né? Outros
Outras pessoas sonham em ser atletas, em correr, por exemplo. Isso é importante? É importante. Tá bom? Então, cada sonho ele vai atender uma necessidade da humanidade. Primeiro, atende o anseio de Deus, não esquece disso. Primeiro, os sonhos vão atender um anseio do Criador. Segundo, eles vão atender a humanidade em alguma área. E terceiro, eles vão suprir e atender a necessidade do sonhador também. Por exemplo, a pessoa que sonha em criar calçados, criar sapatos confortáveis, sapatos ortopédicos que vão atender pessoas que têm problemas com os pés. É importante isso? É importante. Veja que cada coisa é importante. Nós tivemos nossa bebezinha recente, né, e com o Yossi, meu filho mais velho que tem 11 anos, a minha esposa Elizabeth, ela quase não conseguiu dar de mamar. O Yossi mamou apenas mais ou menos 15 dias, ele teve que ir já para o leitinho, teve que ir para a fórmula. Por quê? Porque feriu, né? Feriu o bico dos seios, rachou, sangrava realmente, ela chorava dando de mamar para ele, e foi assim, terrível. Eu acompanhei muito de perto, e assim, não foi agradável. E nós não conseguimos achar nenhum equipamento, nenhum paliativo que pudesse, né, intervir e que pudesse sarar e que ele pudesse continuar mamando, né? 11 anos depois, quando nós engravidamos, né, quando nós engravidamos da Dara, nós já compramos um equipamentozinho que você coloca no seio. É algo que parece o bico do seio, de silicone, você coloca, e a criança, em vez de puxar direto do bico do peito, ele vai puxar no siliconezinho, e aí o silicone vai ajudar a formar o bico do peito. E foi fantástico. A Dara vai fazer 6 meses agora, dia 22, e ela mamou assim de forma maravilhosa, né? E a Beth não sofreu, não sangrou, não feriu. E eu penso que esse equipamento que facilita a criança mamar, esse equipamento de silicone, eu não sei dizer o nome, mas é um biquinho, né? Ele facilitou, facilita e facilitará, beneficiará a vida de algumas milhares de mulheres que têm dificuldade em amamentar. Então veja como. Então eu penso que foi a imaginação e o sonho de alguém. Eu penso que foi alguém um dia que teve dificuldade de amamentar que criou isso. Eu não conheço a história. Então, cada coisa que você sonha e você traz ao mundo, ele é importante. Faltam apenas 3 minutinhos. Haverão alguns momentos aqui na nossa live que eu vou ter participação de pessoas tanto ao vivo quanto online também. Tá bom, gente? Então eu espero que esse assunto tenha sido relevante para você. Por que eu estou falando de sonho também? Porque é uma das coisas mais importantes que tem. Outra chave que eu vou te fornecer agora é o seguinte, que os sonhos, eles são o combustível da alma. A pessoa que não sonha mais, o que é a depressão, gente? A depressão o que é a depressão? A depressão é alguém que ela está no passado, ela resolveu ir para o seu passado, ela deixou o seu presente, deixou o seu futuro, e ela realmente resolveu parar no passado. Uma das características de alguém que vive depressiva, que vive pensando no passado, eu fui assim, eu fui assado, me machucaram, ou eu tive muito sucesso, porque na verdade a depressão ela é consequência de grandes sucessos que você teve no passado e hoje você não tem mais, ou de frustrações também. Entendeu? Então, uma das formas de você eliminar a depressão é sonhar. Porque geralmente a pessoa que está depressiva, ela não sonha mais, né? Ela se enclausura, ela fica no quarto fechado, ela quer morrer, ela não quer caminhar, ela não quer comer, ela não quer andar, ela não quer servir. E quando você mantém os seus sonhos vivos, você tem vida e você não tem tempo para ficar depressivo. Tá bom, gente? Então, aqui nesse canal nós iremos fornecer muito conhecimento, muita instrução para o seu crescimento, tá bom? O nosso tempo já foi.
eu quero desejar sucesso, eu quero desejar vitória, né? Cada semana nós iremos falar de um tema. Hoje eu estou falando de sonhos, né? Amanhã eu vou continuar dentro desse assunto, eu vou falar de tipos de sonhos. Nós falaremos aqui também de empreendedorismo, vamos falar aqui de inteligência emocional, vamos falar aqui de como empreender, nós vamos falar aqui de como elevar o nível de conhecimento, como acordar cedo. Eu já falei para você que eu estou desde 4h10 da manhã acordado fazendo algumas coisas, né? Eu estou acordando o sol, e isso é muito importante. Você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, né? Dê o seu like aí para que o vídeo possa subir, possa alcançar o máximo de pessoas. Um beijo no coração, nós estamos juntos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Até logo, até amanhã às 5h30 da manhã. Um beijo e até mais.